Que a paz e o amor do Mestre Jesus continue a nos envolver hoje e sempre. Sejam bem-vindos ao projeto Explanação Evangélica da Seara Bendita. Nosso tema de hoje é perseverança e a passagem que iremos refletir está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Paulo conheceu Timóteo em uma de suas viagens e ele se tornou seu auxiliar. Até o fim da vida de Paulo, Timóteo o acompanhou e eles eram muito próximos. Paulo tinha Timóteo como um filho espiritual. Ele escreveu essa carta a Timóteo já no final da sua vida, em tom de despedida e visando deixar algumas orientações a Timóteo. E também, nesse versículo especificamente, ele faz uma reflexão da sua vida enquanto cristão. E ao afirmar, combati o bom combate, ele quis dizer que, apesar de toda a dificuldade que enfrentou, sendo incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado, e mesmo já estando abatido e doente, jamais deixou de servir as causas do bem que abraçara com Jesus. Ou seja, ele jamais desistiu, ele persistiu na missão que havia assumido. E Paulo teve que inicialmente vencer a si mesmo, pois passou de perseguidor de cristão a apóstolo de Jesus. A partir do momento que se tornou cristão e até o final da sua vida, Paulo não se deixou abater diante das dificuldades e, apesar delas, continuou firme, com fé e confiança em Deus, levando os ensinamentos de Jesus por toda parte. Ao término da sua carreira, Paulo se referiu à sua carreira de semeador da verdade, semeador do Evangelho de Jesus, pois foi isso que ele fez. Saiu pregando o Evangelho de Jesus por diversas cidades, formando comunidades cristãs por onde passava. Guardei a fé, ou seja, Paulo enfatiza que se manteve firme na fé e na confiança em Deus, se manteve firme na certeza de que havia encontrado o caminho correto, na certeza que havia encontrado a sua missão. Podemos afirmar que Paulo, naquele momento, se despedia da vida na condição de verdadeiro triunfador. E nós, o que podemos aprender com esta passagem? Quais reflexões podemos trazer para as nossas vidas? Será que estamos vivendo para quando estiver próximo o fim da nossa vida nessa encarnação, podermos afirmar que combatemos o bom combate, que perseveramos na fé? Mas o que é o bom combate? O combate é aquele cujo nosso foco é combater os nossos adversários externos. Travamos o combate com aqueles que de alguma forma atravessam o nosso caminho,
atrapalham os nossos planos, têm opiniões divergentes das nossas. Mas precisamos nos atentar que ao travarmos o combate, acabamos exteriorizando as nossas imperfeições. Ao sermos confrontados, muitas vezes exteriorizamos a raiva, a cólera, a violência, o ódio, o ressentimento, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. E aí é que surge a necessidade de travarmos o bom combate. Ou seja, nesses momentos se faz necessário lutarmos contra nós mesmos, no combate das nossas imperfeições morais e espirituais, combatendo sentimentos, pensamentos, atitudes e palavras inferiores que atrapalham e retardam a nossa evolução espiritual. Assim, travamos dentro de nós uma luta interna do bem contra o mal, lutando constantemente contra as nossas tendências inferiores. Para vencermos a nós mesmos, precisamos manter a fé, a confiança, a esperança e a perseverança. Conhecendo, compreendendo, acreditando e aceitando as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus, passaremos a refletir quem somos, quais são as nossas imperfeições e o que precisamos fazer para melhorarmos. Pois é a partir do momento que reconhecemos as nossas imperfeições é que passamos a trabalhar a nossa transformação interior, a nossa tão necessária reforma íntima, trilhando assim o caminho rumo à nossa evolução espiritual. Mas não podemos nos esquecer que essa evolução é um processo gradativo, lento, que iremos desenvolver passo a passo, com estudo, trabalho, amor, disciplina e perseverança. A vida com Jesus é uma eterna batalha entre o certo e o errado, a verdade e a mentira, o bem e o mal. Combater o bom combate é seguir com confiança e obediência aos ensinamentos de Jesus, sem temer mal algum, pois Deus não nos deu espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. Esta passagem também está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Precisamos tomar o apóstolo Paulo como exemplo para a nossa caminhada com Jesus e aprender cada dia mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre os seus ensinamentos e principalmente trabalharmos, nos esforçarmos para colocá-los em prática nas nossas vidas. Portanto, tenhamos sempre Deus nos nossos corações. Vamos procurar orar e vigiar constantemente, perseverando na fé, na confiança em Deus
em nós mesmos, procurando levar uma vida que no final nos permita dizer como Paulo: combati o bom combate. Graças a Deus.